A arte do silêncio, para encontrar paz num mundo barulhento e exaustivo. O autor mostra como o silêncio pode ser uma estratégia para vivermos melhor. Também ensina como recuperar o equilíbrio e nos tornarmos mais saudáveis nesse nosso mundo tão agitado e barulhento. Os sons, brilhos, propagandas e mensagens presentes em nosso dia a dia nos deixam sobrecarregados, estressados e mentalmente esgotados. É preciso encontrar a paz, relaxar corpo e mente para ter qualidade de vida nos dias atuais, tão cheios de estímulos. O que é o silêncio? O som é causado por vibrações que se propagam pelo ar e fazem os tímpanos vibrarem. O cérebro entende essas vibrações como sons. O autor diz que o silêncio puro é quase impossível de conseguirmos e afirma que o silêncio é algo especial, um lugar de serenidade, calma e paz. Em nosso dia a dia recebemos muitos estímulos sonoros e visuais. Esses barulhos vêm e vão, alguns mais altos, outros imperceptíveis. Esses sons podem prender nossa atenção consciente ou inconscientemente. Hoje em dia, recebemos mensagens e dados de todos os lugares e a todo momento. Empresas e instituições investem muito dinheiro em publicidade para transmitirem suas mensagens, usam sons e brilhos cada vez mais fortes. Conscientes ou não, o tempo todo analisamos estas informações. Nós categorizamos e priorizamos as mais importantes. Para isso, usamos muito da nossa energia mental e prejudicamos nossa capacidade de manter as coisas sob controle. O autor afirma que o silêncio nos ajuda a equilibrar esse mundo louco em que vivemos e nos dá o espaço que precisamos para relaxarmos. Existem 3 maneiras de trazer mais silêncio às nossas vidas: fazendo mudanças à nossa volta, silenciando o ambiente em que vivemos, cultivando relacionamentos pacíficos, pois o modo como lidamos com as pessoas pode interferir na nossa qualidade de vida, estimulando o silêncio interior, pois trabalhando com nossa mente, podemos aprender a cultivar o silêncio e utilizá-lo a qualquer momento. Silenciar o ambiente. Quando queremos buscar o silêncio, não devemos apenas reduzir os sons que nos cercam. Podemos também arrumar toda a bagunça de nossa vida. Essa bagunça pode estar presente em forma de objetos, carga de trabalho, mídias ou mesmo em responsabilidades. Todas as coisas em excesso causam sobrecarga e estresse. Temos um limite de tempo por dia e uma quantidade de tarefas que podemos encaixar nesse período. Não conseguimos criar mais horas em um dia, então a única opção é reduzir o número de tarefas a fazer. Fazer intervalos entre as tarefas, mesmo que curtos, nos permite incluir um pouco de silêncio em nossa vida tão agitada. O autor afirma que é preciso reservar um tempo para planejar a semana, considerando o que realmente é importante. Se não tiver tempo para o que importa para você, então terá que abrir mão de algumas atividades para ter algum tempo livre. Ao invés de preencher esse tempo com outras atividades, aproveite o momento e deixe o silêncio ocupar esse espaço. O tempo todo nos vemos diante de diversos tipos de escolhas: o que comer, o que assistir, o que vestir, etc. Isso gera um grande desgaste emocional, é cansativo. O autor diz que podemos aceitar a simplicidade para não nos desgastarmos tanto fazendo essas escolhas. Incorporando a simplicidade, podemos sentir um pouco do que o silêncio pode nos oferecer. Quanto mais vezes recorremos a esse silêncio, mais fácil será aproveitá-lo e incorporá-lo ao nosso dia a dia. Um dos maiores rivais do silêncio são as telas. Sempre que temos um minuto livre, já pegamos um celular, um tablet ou algo para ocupar esse espaço. O silêncio já está em nós e ao nosso redor. O que precisamos é saber aceitá-lo. Manter-se ocupado com atividades saudáveis. Passar um tempo na natureza pode ajudar. Áreas verdes são ótimos lugares para cultivar o silêncio. Mesmo que more em uma zona urbana, existem diversas opções de grandes parques e praças. Não somente a natureza pode trazer esse silêncio para nossas vidas, outras atividades também podem ajudar. Algumas pessoas usam o artesanato, outras preferem tocar instrumentos musicais, combinando elementos de habilidade e criatividade. São atividades em que exercitamos a concentração silenciosa. Já outras pessoas preferem o esporte para fazer essa renovação no espírito. O esporte envolve o foco e um pouco de desafio. Apesar de não representar realmente o silêncio,
Manter a mente concentrada em apenas uma atividade é um ótimo exercício. Para muitos, mergulhar é a oportunidade ideal para se afastar de todo o resto. Além de desfrutar das belezas do oceano, o mergulho nos afasta da eletricidade, telefone, internet, conversas, etc. O autor explica que o ruído branco é um termo usado para se referir a um barulho que tem muitas frequências e todas com a mesma intensidade. Esse som é ouvido como um zunido ou com som de CH, sh, e é também ótimo para relaxar. Cultivar relações pacíficas. O autor diz que é importante cultivar relacionamentos pacíficos para encontrar a paz dentro de nós. Nem sempre o silêncio é um estado positivo. Quase todos já estivemos com tanta raiva que preferimos nos isolar do mundo. Quando nos sentimos magoados ou feridos, queremos ficar sozinhos para nos proteger. A raiva constrói barreiras à nossa volta e acaba afastando as pessoas. O silêncio pode nos ajudar a refletir melhor antes de falarmos. Não é preciso ser um silêncio tão grande. Uma pausa momentânea nos dá tempo suficiente para entender como estamos nos sentindo e impedir que esses sentimentos ditem o tom e o conteúdo daquilo que falamos. Escutar não é só ouvir o que a outra pessoa está dizendo. Escutar abrange uma predisposição para mudar. Mesmo quando as pessoas têm opiniões contrárias às nossas, podemos aprender alguma coisa com elas. No pior dos casos, entendemos o porquê de elas terem tais posições e ideias. Quem está escutando pode concordar com o que foi dito com gestos e expressões faciais. Muitas vezes explicamos e repetimos as palavras ditas pelo falante para demonstrar que estamos prestando atenção e que entendemos o que foi dito. Quando percebemos que as pessoas estão nos escutando com atenção, nos sentimos valorizados e confiantes. Quando não temos palavras. Ter consciência de como falamos com as pessoas pode nos ajudar a melhorar a nossa comunicação. Em alguns momentos, devemos falar de um modo mais familiar e mais carinhoso. Momentos de silêncio podem nos ajudar a determinar o tom e o jeito com que falamos com determinadas pessoas. Muitos preferem a convivência com animais por serem uma companhia silenciosa. Os animais não são somente incapazes de falar, mas também são livres do ego que atinge muitos de nós humanos. Nos países desenvolvidos, 9 de cada 10 pessoas escutam rádio toda semana. Muitos escutam para ter companhia quando estão sozinhos. Outros para aliviar o tédio de dirigir ou ainda para tornar outras tarefas mais interessantes. Quando a rádio fica silenciosa inesperadamente, a falta de barulho pode ser angustiante e até estranha. Esses silêncios não planejados nas estações de rádio são conhecidos como dead air, ar morto, em tradução literal, e causam bastante tristeza entre produtores de rádio e também ouvintes. Prestar homenagens aos falecidos por meio de 1 ou 2 minutos de silêncio coletivo é uma prática comum na cultura ocidental. O momento de silêncio coletivo se tornou um jeito de prestar homenagem aos falecidos em outras situações, especialmente em casos de mortes trágicas ou chocantes. Um momento de silêncio não exige que todos tenham as mesmas crenças, e dessa forma é considerado inclusivo e acessível a todos. Minutos de silêncio costumam ser realizados antes do início de partidas de futebol. O silêncio praticado entre milhares de pessoas pode ser uma experiência extremamente poderosa. Mais recentemente, uma nova prática tornou-se comum nos campos de futebol. Em vez do tradicional minuto de silêncio, os torcedores oferecem 1 minuto de aplausos. Foi uma alternativa positiva, já que permite aos torcedores celebrarem a vida dos falecidos. Todas essas maneiras de utilizar o silêncio nos mostram o quão flexível e adaptável o silêncio pode ser. O silêncio não é um conceito fixo que podemos nomear de bom ou mal, útil ou inútil. Cada tipo de silêncio tem implicações na maneira como o experimentamos e interpretamos. Estimular o silêncio interior. O autor diz que é importante saber lidar com o inesperado. Devemos aprender a cultivar nosso espaço interior de silêncio, para podermos buscar forças sempre que as coisas ficarem difíceis. Aprender a criar uma sensação de equilíbrio interior e calma só é possível através da prática constante. Existem 3 principais abordagens para conseguir o silêncio interno. Aprender a usar os silêncios que já estão ao nosso alcance. Cultivar uma sensação de calma e equilíbrio internos.
independentemente das circunstâncias. Tomar medidas para aquietar a falação que ocorre em nossa mente. Ao desenvolver essa habilidade, é possível aprender como utilizar a atenção plena para trazer mais silêncio à vida. Há momentos de calma em todos os lugares, mas precisamos saber notá-los. Se aprendermos a usar mais esses silêncios, não serão necessárias tantas mudanças em nosso ambiente. Quando não percebemos o que estamos fazendo, agimos de maneira instintiva, sem considerar se a reação é a mais sábia e a mais útil no momento. É preciso exercitar a atenção plena, pois ela nos traz inúmeros benefícios. A atenção plena pode existir em qualquer ocasião, independentemente do que estivermos pensando ou fazendo. Porém, quando não utilizamos a mente para resolver algum problema passado ou futuro, o presente momento é o lugar ideal de descanso. Em alguns momentos, é difícil localizar o momento presente, mas podemos recorrer à respiração como um guia para encontrá-lo. Ela é um marcador adequado, pois é constante e única. Toda vez que direcionamos a mente, a respiração, estamos ancorando-a na experiência do momento presente. Criar condições para facilitar a atenção plena. O autor afirma que a prática é necessária para conseguir atenção plena. Uma das melhores maneiras de fazer isso é sentar em silêncio por alguns minutos. Todos os dias, somente para prestar atenção na respiração. Quando tornamos a meditação um hábito, nos tornamos cada vez mais familiarizados com a atenção plena. Não precisamos estabelecer nenhuma pré-condição para encontrar o silêncio. Muitas pessoas consideram uma caminhada leve uma maneira mais fácil de atingir um estado de espírito mais tranquilo do que ficar sentado parado por algum tempo entre quatro paredes. O importante é não especificar como as coisas têm que ser, pois se por algum motivo não podemos desfrutar da vida como gostaríamos, isso pode nos tornar pessoas derrotadas e nos fazer desistir de tentar. Abrir mão desse ideal de silêncio e de classificar os sons em barulhos bons e ruins nos permite conectarmos a uma paz muito mais profunda. Não são só os barulhos que classificamos em bons ou ruins, classificamos a maioria de nossas experiências. Aprender a usar a atenção plena, não julgadora, pode nos ajudar a nos manter calmos durante os desafios que enfrentamos na vida. Além dos barulhos externos que temos que reduzir, um barulho que precisamos combater, e talvez o mais difícil, é a voz de nossa cabeça. Essa voz interna mantém um monólogo constante com a gente, debatendo tudo o que acontece no presente, revisando nosso passado e também planejando nosso futuro. Nossa relação com essa voz interna é importante na busca pelo silêncio. Como a controlamos ou como somos controlados afeta diretamente o nosso comportamento. A meditação regular ajuda a domar essa voz, muitas vezes rebelde. Desenvolver a atenção plena ao lado da concentração e da calma pode nos ajudar a diferenciar e forçar a maneira como direcionamos nossa mente. Com a prática, podemos focar em sons que estão a certa distância, de acordo com nossa vontade, ou até não prestar atenção a algum som específico. Essa habilidade vai nos ajudar a obter o silêncio que procuramos. Se, quando começarmos a nos sentirmos entediados, ao invés de recorrer ao celular, ou comer alguma coisa, ou mesmo navegar na internet, formos atrás de nossa respiração, podemos encontrar o nosso silêncio, que estará sempre em nossas mãos. É quando nos livramos de nossas distrações que o vazio pode surgir, e é nesse vazio que encontraremos um significado mais profundo. Insta Insights. Para ter qualidade de vida, é preciso distanciar-se um pouco deste mundo caótico e encontrar o silêncio. Reduzir a quantidade de objetos em casa é uma maneira de simplificar a vida. Um ambiente pacífico nos ajuda a ter uma sensação de paz e silêncio interior. É preciso exercitar a atenção plena. Silenciar por alguns minutos antes de falar pode evitar diversos mal-entendidos e melhorar muito a nossa comunicação. Neste livro, você aprendeu que o autor nos faz refletir sobre o significado do silêncio e sobre a necessidade de encontrarmos a paz interior, mesmo que por alguns momentos no dia. É possível condicionar nossa mente e realizar exercícios em nosso dia a dia para encontrarmos a paz interior. Seja descartando objetos desnecessários ou praticando a gentileza.
Obviamente, a vida não é feita apenas de bons momentos. Mas quando praticamos a busca por esse silêncio, até mesmo nos momentos mais difíceis conseguimos acessá-lo. O autor também mostra que o mais difícil é silenciar nossa voz interior, mas que com a meditação e a prática somos capazes de controlá-la.